Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 5 de maio. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de ação que questiona a norma que possibilita a prorrogação do prazo de vigência de patentes no Brasil. Até o momento, são 3 votos pela inconstitucionalidade da extensão. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministro Edson Fachin suspende vacinação indiscriminada de forças de segurança em Goiás. Superior Tribunal de Justiça suspende a decisão que afastava conselheiros do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Julgamento histórico do Supremo que reconheceu a união estável homoafetiva no Brasil completa 10 anos. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o dispositivo da Lei de Propriedade Industrial que possibilita prorrogar o prazo de vigência de patentes. O relator, ministro Dias Toffoli, concluiu o voto dele e se posicionou pela inconstitucionalidade da regra. O dispositivo analisado é o que define que o prazo de vigência de patente não pode ser menor que 10 anos em caso de invenção e 7 anos para patentes de modelo de utilidade, a não ser que o Instituto Nacional da Proteção Industrial, o INPI, por alguma pendência judicial, não possa examinar o mérito do pedido. Mas, com isso, o prazo pode ultrapassar o limite previsto na lei, que é de até 20 anos, o que, para a Procuradoria-Geral da República, é inconstitucional. O relator, ministro Dias Toffoli, afirmou que a prorrogação automática viola a segurança jurídica, o princípio da eficiência da administração pública e o direito à saúde. Ao retomar a leitura do voto, o ministro comparou os prazos das patentes no Brasil e outros países. Também defendeu que o prolongamento indevido privilegia o interesse particular, o que se reflete na prestação de serviços de saúde pública. O Brasil se encontra isolado com relação à comunidade internacional, por ser o único país a prever a extensão de prazo de vigência de maneira indiscriminada e automática, o que redunda em períodos excessivamente longos de vigência efetiva de patentes. A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços, dando concretude aos prejuízos causados não apenas a concorrentes e consumidores, mas principalmente àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde. O ministro frisou a necessidade de definição de parâmetros para a prorrogação das patentes. Não estou a defender aqui um prazo único. Conforme demonstrado no capítulo desse voto atinente ao panorama internacional, diversos países permitem a extensão da exploração exclusiva de inventos, mas o fazem de forma não automática, com base em parâmetros claros e por prazos definidos. O ministro votou pela inconstitucionalidade da norma que possibilita a extensão do prazo das patentes. Não podemos continuar sendo, em matéria patentária, o paraíso dos países envolvidos, mantendo monopólios por décadas sobre produtos que já caíram em domínio público nas suas próprias jurisdições, nas quais podem ser adquiridos por preços muito mais acessíveis do que aqui no Brasil. Ele ainda determinou que o INPI, no prazo de 1 ano, se estruture para garantir mais agilidade no processo de análise dos pedidos e que a Anvisa dê mais transparência aos critérios de análise, o que pode ajudar a população, especialmente durante a pandemia. A situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 nos coloca diante de um cenário de escassez de recursos destinados à saúde, os quais devem ser geridos de forma racional e eficiente, de forma a melhor atender a concretização dos direitos à saúde e à vida. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes acompanharam o relator. Depois, a sessão foi suspensa. Na abertura da sessão, o ministro Luiz Fux prestou uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, morto ontem, vítima da Covid-19. Infelizmente, temos de registrar nosso profundo pesar pela morte desse protagonista do meio artístico, do ator e humorista Paulo Gustavo, que foi levado pela Covid
Covid-19. Em nome dele e de várias famílias enlutadas, esta Corte se solidariza com os familiares e amigos de todas as vítimas desta tenebrosa doença. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos da decisão judicial que havia permitido ao governo de Goiás prosseguir a vacinação indiscriminada das forças de segurança pública e salvamento do Estado. Os detalhes da decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Esse processo diz respeito ao plano de vacinação dos profissionais de segurança pública do Estado de Goiás. Uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça goiano permitiu a vacinação prioritária de todos os que atuam nas forças de segurança pública e salvamento. Essa decisão foi questionada no Supremo Tribunal Federal pelo Ministério Público do Estado, sob a alegação de que apenas os trabalhadores que estivessem na linha de frente, em contato com o público em geral, é que deveriam ser vacinados. O ministro Edson Fachin, ao analisar o caso, se baseou na decisão do plenário da Suprema Corte, que considerou não caber ao STF alterar a ordem de prioridade dos grupos a serem vacinados e definiu ser obrigação da União planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, além de determinar ao governo federal que divulgasse, com base em critérios técnicos e científicos, a ordem de preferência dentro do grupo prioritário nas distintas fases de imunização. O relator decidiu suspender provisoriamente os efeitos da decisão do presidente do tribunal, por entender que essa decisão contrariou o entendimento do STF e poderia gerar dano irreparável à população prioritária para a vacinação contra a Covid-19. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que afastava conselheiros do Tribunal de Contas do município. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impediu o exercício de Bruna Maia, Davi Carlos e Tiago Ribeiro como conselheiros do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, nomeados em abril, após sabatina e aprovação na Câmara de Vereadores. O procedimento para o provimento dos 3 cargos foi suspenso pelo Tribunal do Rio, atendendo a pedido do vereador Pedro Duarte Júnior, do Partido Novo, que impetrou o mandado de segurança por supostas ilegalidades na escolha dos nomes. Ele alegou falhas na elaboração da lista tríplice para a indicação de uma das vagas, bem como supostos erros na tramitação do processo de escolha dos demais, a partir do envio dos nomes pelo prefeito ao legislativo, incluindo confusão entre os conceitos de mensagem e de projeto legislativo. De acordo com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não há evidências de violação do processo legislativo na escolha e aprovação dos nomes e, por isso, não há motivos para a interferência do Judiciário na questão. Ele destacou que a tramitação da nomeação dos novos conselheiros ocorreu de forma normal após o Legislativo ter recebido a mensagem do prefeito com a indicação de um dos nomes e com o arquivamento de iniciativas da gestão anterior determinado pela Câmara. Com a decisão, os 3 conselheiros podem retornar imediatamente para os cargos nos quais foram empossados. E veja a seguir, Conselho Nacional de Justiça regulamenta a remissão de pena por estudo e leitura na prisão. Voltamos já. A Constituição Federal é a nossa Carta de Direitos. Por meio dela, o Estado brasileiro define os principais valores que deseja proteger, e nós, indivíduos, podemos então pleitear direitos e garantias ali estampados perante esse mesmo Estado. Ela deveria ser leitura fundamental para crianças e adolescentes, a fim de que se tornem cidadãos plenos e conscientes do seu espaço na sociedade. O Conselho Nacional de Justiça aprovou regulamentação do cálculo de redução de pena por meio de dedicação ao estudo e leitura. A nova regra atende determinação do Supremo Tribunal Federal e faz parte do programa Fazendo Justiça, uma parceria com a ONU para a promoção dos direitos humanos.
Com a nova regra, pelo menos 123 mil detentos devem ser beneficiados. O direito de remissão de pena por meio da leitura é previsto desde 2011 na Lei de Execução Penal, mas não havia uma regulamentação para definir como o cálculo deveria ser feito. Agora, com a aprovação da resolução pelo Conselho Nacional de Justiça, juízes de todo o país podem conceder o benefício de forma padronizada. A nova regra define 3 tipos de atividades educacionais: estudo pelas escolas prisionais, práticas educativas não escolares, que são autoaprendizagem, cursos por ONGs ou grupos culturais, religiosos e até esportivos, além da leitura de livros. Cada obra lida reduz em 4 dias a pena. Por ano, o limite é de 12 livros, o que resulta em 48 dias. Na conclusão do ensino fundamental, o preso pode ter 1.600 horas de remissão e no ensino médio ou técnico, 1.200 horas a menos na pena. Caso seja aprovado em algum exame de conclusão da educação básica, o cálculo de redução é feito com base na metade da carga horária. Para comprovar os estudos, o preso e a administração das penitenciárias devem fazer um relatório e enviar para a Vara de Execuções Penais. Também deve ser informado os responsáveis dos cursos e escolas prisionais, além do conteúdo, base teórica, metodologias, carga horária e frequência do preso. Nos próximos dias, os grupos de trabalho que formularam a proposta da nova resolução do CNJ vão apresentar sugestões de medidas para a promoção das atividades educativas nos presídios. O Superior Tribunal de Justiça considerou válida a busca feita em uma empresa investigada após o acesso ser autorizado por uma ex-sócia. Com base na teoria da aparência, os ministros da 5ª turma do STJ negaram provimento ao recurso em mandado de segurança interposto por empresas que dividiam o mesmo endereço. Eles consideraram válida a autorização de busca dada pela ex-sócia de uma das empresas, que estava sendo investigada no âmbito da Operação Mata Norte. Apesar da pessoa não ser mais sócia, continuava trabalhando na firma e agindo como representante. A operação, deflagrada em 2017 pelo Ministério Público Federal, investigou desvios de recursos do Programa de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica, objeto de contratos celebrados pela Prefeitura de Lagoa do Carro, em Pernambuco, para fornecimento de merenda escolar nos anos de 2013 a 2016. De acordo com o processo, durante a diligência de busca e apreensão na residência de pessoa física ligada à empresa, os policiais foram informados pela ex-sócia de que a sede se encontrava em outro endereço. Ela teria levado os agentes ao local e dado acesso com a chave que possuía e ainda autorizou por escrito a busca no imóvel. O TRF da 5ª Região denegou o mandado de segurança pleiteado pela empresa investigada e as outras 2 que compartilhavam o mesmo endereço. No recurso ao STJ, elas pediram a anulação da operação, argumentando que o acesso aos escritórios sem mandado judicial se deu mediante permissão de pessoa não autorizada. O relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, reconheceu como válida a autorização dada pela funcionária, que, embora tenha formalmente deixado de ser sócia da empresa em 2013, continuou assinando documentos para as licitações suspeitas de fraude em 2014. Para o relator, a evidência de que a ex-sócia ainda agia como representante da empresa é reforçada pelo fato de possuir a chave do escritório e ter acesso livre ao local. E, por isso, aplica-se ao caso a teoria da aparência, que ocorre quando há uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira. A turma seguiu o entendimento do relator e reconheceu como válida a autorização de busca. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho deu a uma analista de crédito e cobrança de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o direito de receber o pagamento de 2 horas extras diárias referentes a intervalos intra-jornada que ela tirou de maneira irregular. Na ação, a trabalhadora disse que foi contratada pela Via Varejo, grupo que reúne lojas de móveis e eletrodomésticos para cumprir jornada de 44 horas semanais, com 2 horas de intervalo por dia. Mas, ao longo do tempo em que trabalhou na empresa, ela só tirava 30 minutos de descanso diário, principalmente em épocas de grande movimento no comércio, como o Dia das Mães, Natal e Black Friday.
Por este motivo, a analista de crédito e cobrança pediu na Justiça Trabalhista o pagamento dos intervalos não usufruídos. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, entenderam que a empregadora devia pagar apenas a diferença de 1 hora de intervalo por dia, tempo mínimo obrigatório previsto em lei. Já na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi diferente. Por unanimidade, os ministros concluíram que se o acordo entre a empregada e a empresa foi de 2 horas de descanso diários, maior do que prevê a legislação, o empregado tem o direito de usufruí-lo da forma acertada e, se isso não ocorrer, deve ser pago o valor pela pausa integral acordada. Para o ministro Cláudio Brandão, relator do recurso de revista da analista de crédito e cobrança, o intervalo intrajornada tem a finalidade de garantir a saúde física e mental do empregado e, por isso, precisa ser respeitado, com base na norma de ordem pública de observância obrigatória. Neste caso, segundo o ministro, o interesse público que predomina é o de dar condições adequadas de trabalho e evitar o custo de um possível afastamento por doença ocupacional. E no próximo bloco, os 10 anos da decisão do Supremo que reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo. Depois do intervalo. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. Há 10 anos, uma decisão do Supremo Tribunal Federal deu mais dignidade e segurança a uma parcela da população que só queria o direito de amar sem preconceito. A Corte reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar sujeitas às mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva. Parabéns para vocês mais uma vez. A partir desse momento, de acordo com o artigo 1535, eu declaro vocês oficialmente casados, marido é marido. Depois de 6 anos de namoro, Anderson e Lauro subiram ao altar. Eles decidiram oficializar a união em uma cerimônia simples, ao pôr do sol, embalados pelos sorrisos de amigos e familiares. O casal confessa. O desejo de se casar foi construído aos poucos. A partir do momento que a gente começou a namorar e ficou realmente que decidimos a ser um namoro sério e nossas famílias se conhecendo, a gente conhecendo a família um do outro, um ciclo de amizade um do outro, e acabou caminhando para isso. O casamento foi em 2012, um ano depois de o Supremo Tribunal Federal reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. Mais do que o direito de amar sem restrição, o STF garantiu segurança jurídica aos casais homoafetivos. Dentro de uma relação homoafetiva é muito mais complicado isso. Às vezes um dos dois morre, ou enfim, fica inválido, acontece alguma coisa desse tipo, e as famílias tendem a não respeitar tanto, sabe, o lado do outro. O julgamento histórico durou 2 dias. Os ministros analisaram conjuntamente ações do Estado do Rio de Janeiro e da Procuradoria-Geral da República. O reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo foi unânime na Corte. O relator das ações no STF foi o ministro aposentado Aires Brito. E foi ele que, há 3 anos, recebeu da Organização das Nações Unidas o reconhecimento pelo julgamento. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi considerada patrimônio documental da humanidade pela ONU. Foi uma decisão que eliminou preconceito e promoveu aquele objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, de buscar o bem-estar de todos. Está no artigo 3º, inciso de número 4º. Tanto a eliminação do preconceito, quanto busca do bem-estar de todos. E ainda concretizou essa decisão do Supremo um dos principais fundamentos da República Federativa Democrática do Brasil. Que fundamento? O fundamento da dignidade da pessoa humana. Uma decisão exemplar, paradigmática, digna de todo
de toda honra e de todo orgulho para nós brasileiros. O ministro Luiz Roberto Barroso atuou na causa como advogado. À época, ele ainda não havia assumido uma cadeira na Suprema Corte. Pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje é que qualquer maneira de amar vale a pena. Nós daremos a esse segmento de nobres brasileiros mais do que um projeto de vida, mas um projeto de felicidade. Entre 2011 e 2020, o país registrou quase 74 mil casamentos homoafetivos, segundo a Associação dos Notários e Registradores. Já uniões estáveis foram mais de 21 mil em 10 anos, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil. Anderson e Lauro ainda não conseguiram sequer escolher as fotos para o álbum de casamento, momento tão marcante que ainda mexe com a emoção do casal. No dia a dia, a vida de casado é como tantas outras. Ora cumprir com as obrigações, ora viver os bons momentos de cuidar e ser cuidado. Claro, de papel passado. É um casamento, assim, que não parece, assim, que a gente vai fazer 3 anos de casado já. Parece ainda que a gente está em lua de mel. É muito bom viver isso. Eu não imaginava, de fato, que seria tão bom, que eu seria tão feliz casado. E hoje, 5 de maio, também é aniversário da Rádio Justiça. Já são 17 anos trabalhando para que o cidadão conheça cada vez mais os seus direitos. Criada em 2004 pelo então presidente do STF, ministro Maurício Corrêa, a Rádio Justiça recebeu a missão de aproximar o Poder Judiciário da sociedade. O grande desafio desses 17 anos da Rádio Justiça, com toda certeza, foi fixar a emissora como uma emissora de conteúdo do Judiciário e que interessasse realmente ao público ouvinte. Ela traz pontos de vista do direito diferentes e acessíveis a toda a população. Não é uma rádio estritamente técnica, ela pode ser ouvida por qualquer cidadão, mesmo que não seja um operador do direito. Mas alcançar esse objetivo não foi tarefa fácil. O gerente técnico da Rádio Justiça, Roberto Rosenberg, está na emissora desde a inauguração e lembra das dificuldades do início. A nossa Rádio Justiça entrou no ar em 2004 com um equipamento muito precário. Um transmissor de potência reduzida foi colocado lá no Colorado, na área dos transmissores, e cobria uma pequena área em volta do próprio Colorado, até a asa norte, mas não tinha uma abrangência que uma emissora de rádio precisava ter. Em 2007, a rádio teve outro avanço. A então presidente do STF, ministra Helen Grace, inaugurou a nova frequência, 104,7 MHz, que permanece até hoje. Sintonize seus direitos. Os avanços não param, mas os desafios também não. Com a pandemia, a rotina de trabalho precisou mudar. Apenas 1/3 dos profissionais fica na redação. O restante trabalha de casa. No estúdio, somente o apresentador pode ficar sem máscara e apenas no momento da locução. As entrevistas só podem ser feitas por telefone. Mesmo assim, o trabalho ainda é muito gratificante, porque tudo que é feito aqui é para tentar oferecer ao ouvinte a melhor combinação possível de uma boa música e de uma informação de qualidade. É essa preocupação com a qualidade que faz com que a Rádio Justiça continue buscando novas formas de chegar ao ouvinte. São 17 programas entre jornais, programas de música clássica e até mesmo uma radionovela. No mês em que completa 17 anos, a emissora lança mais novidades: 2 podcasts. O Plenárias é produzido em parceria com a TV Justiça. Todo sábado às 19h, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zuccolotto fazem um resumo dos julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Semana em Pauta apresenta todas as sextas-feiras, às 5h30 da tarde, os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas. E quem não puder acompanhar os podcasts na programação da rádio, basta acessar o programa no site da Rádio Justiça ou no Spotify. Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas. Novidades, boa música e informação.
Uma programação feita com carinho para aproximar cada vez mais judiciário e sociedade. Além de levar em conta os pontos de vista de todos os atores, como Ministério Público, Defensoria Pública, advogados e cidadãos, a Rádio Justiça, ela pulveriza todas as ideias democráticas lavradas pelo Supremo Tribunal Federal. A Rádio Justiça é um importante instrumento de fortalecimento da democracia, na medida em que aproxima o judiciário dos cidadãos, e que cabe a nós, Supremo Tribunal Federal, sempre zelar pelo fortalecimento da democracia. E esse alerta é importante. O Supremo segue vigilante, como sempre esteve, para resguardar a Constituição e o Estado democrático de direito. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.